meus amigos Tássio Cruz e João Magalhães. Boa tarde aos dois. Conversei já com os dois hoje ao longo do Jornal Dia News. Então vamos começar o quadro mostrando uma fala do governador Rafael Fonteles sobre a greve dos ônibus em Teresina. Acompanhe. ICMS do óleo diesel em 50%, zeramos o IPVA de novos ônibus para esse ano e para os anos seguintes e vamos bancar o valor correspondente à gratuidade dos policiais que usam o transporte coletivo e a meia passagem, o subsídio parcial dos estudantes da rede estadual que utilizam o transporte coletivo. Então essa é a contribuição que o governo do estado pode dar e já concedeu, inclusive foi aprovada em lei e já está instituído. E torcemos para que os agentes políticos responsáveis pela prestação do serviço de transporte público municipal encontrem a solução para não penalizar a população de baixa renda da nossa cidade de Teresina. Tássio Cruz, sua avaliação aí sobre a fala do governador Rafael Fonteles. Douglas, hoje nós estivemos no Palácio de Karnak para acompanhar a solenidade de lançamento de ampliação, né, de bolsas para estudantes e pós-graduação, de graduação, e o governador avaliou a situação do transporte na capital. A gente vem acompanhando aqui ao longo de toda a semana, já entramos hoje no quarto dia de greve, né, segunda, terça, quarta e quinta, quarto dia de greve, e o governo do estado deu aquele start, né, deu aquele pontapé inicial nas discussões ao conceder uma série de benefícios para empresários do transporte, benefícios esses que já foram, inclusive, sancionados pelo governador no último dia 10, porém, na prática, a situação, a crise continua. O João comentava mais cedo no Papo do Cafezinho sobre o protagonismo que a situação do transporte terá na eleição do próximo ano, e o governador deixando bem claro que a parte que cabia ao Estado, o Estado já fez, passando a bola, claro, para a Prefeitura, né, para o CETUT, para as empresas do transporte, que parecem não encontrar uma saída para esta grave crise. Enfrentamos aí, como eu disse, o quarto dia seguido sem veículos na capital, e o governador deixou bem claro que o governo, no que podia, no que cabia, já fez a contribuição, e agora a bola está com quem pode resolver. Vamos acompanhar os próximos passos desta crise grave, mas parece, Douglas, que não querem mais sentar à mesa CETUT e Sintetro, né? Os profissionais de motoristas e cobradores seguem... Não querem mais nem acordo, né? Não querem mais nem acordo. Quer acordo com o CETUT. João e Tássio, eu não lembro exatamente qual era o evento, mas o governador Rafael Fonteles, eu lembro que ele estava saindo do Teatro 4 de Setembro. Era um evento que o governador foi participar lá. João, ele já tinha dito isso, né? Olha, essa parte nós já fizemos, como nós fazemos com qualquer município do estado do Piauí. Aquilo que está dentro das possibilidades do estado, nós fazemos. Ele já tinha dito isso e reforçou agora nessa fala no Palácio de Karnak, João. É um assunto que realmente repercute, né, na cidade toda, e claro, todo mundo quer saber o que cada ente está fazendo para tentar solucionar um problema que é geral e que afeta a vida de todo mundo. O que o governador fez do ponto de vista técnico foi deixar bem claro que aquelas ações que cabe ao governo do estado nesse processo serem realizadas, ele já fez, já mandou um projeto de lei, optou por este caminho, né, do subsídio, né, uma vez que isenta a cobrança de impostos, tanto em combustíveis como também em veículos. Então, a parte técnica do problema, o governo do estado conseguiu, de certa forma, contribuir para a solução. Agora, é também, claro, uma estratégia política quando o governador deixa isso muito claro. Ele está nos primeiros 90 dias de gestão, já lidar aí com um assunto que repercute, que, como a gente comentava agora há pouco, vai protagonizar todo o debate ao longo desse ano e até mesmo no ano que vem, que é uma agenda da sociedade, né? O transporte público, a mobilidade é uma agenda de todos. Então, o que o governador também faz, de certa forma, é uma estratégia política para se afastar de um assunto que vai ficar aí, que tem causado prejuízos à população e que vai permanecer na boca do povo, né? Afinal de contas, é uma realidade que todo mundo
tem vivenciado e que tem causado prejuízos à população. Então, na medida em que Rafael Fonteles diz que já tomou as medidas que poderiam tomar, ele automaticamente se afasta deste problema, até porque, neste caso, do ponto de vista constitucional, e a gente sempre comentou aqui, a solução realmente deve vir do Palácio da Cidade. Já entre essa dificuldade dos sindicatos de trabalhadores quanto empresariais, o sindicato empresarial em chegar a um acordo, isso aí é mais uma prova, né, de que o sistema em si, ele de certa forma é colapsado, porque se a gente tinha no passado recente um sistema em que o usuário era insatisfeito, os trabalhadores eram insatisfeitos, os empresários eram insatisfeitos e a prefeitura também estava insatisfeita com a prestação do serviço, a gente deu um passo a mais. O problema, na verdade, deu um passo a mais, que é os entes envolvidos agora se negam a tentar um acordo porque já se exauriu qualquer possibilidade de conversa, tendo em vista que vários acordos já foram formulados e não houve ali uma segurança para que se cumprir. E aí a gente até entende o lado do trabalhador, porque quando a gente fala de salário, a gente fala, obviamente, das condições de dar uma dignidade, né, uma vida digna, claro, a toda a família daquele trabalhador. Agora, canto do Buriti, viu? Rapidinho. Pô, não, tá. O governador esteve em Brasília ontem, a gente destacava também aqui, e ele revelava que foram discutidas parcerias públicos-privadas, Douglas, além da do Abertão, que já foi informada no final de semana, para mais 3 áreas. Então nós devemos ter parceria público-privada do governo do Piauí junto com empresas em mais 3 áreas. Na área de irrigação, na área de ferrovias e também na área de parques ambientais. Então existe... No caso específico aí, tá, de ferrovias e no caso de irrigação, seria o quê? Provavelmente parcerias públicos-privadas para atenderem principalmente a região próxima ao semiárido, sudeste, sul piauiense, que enfrenta dificuldade com irrigação. O projeto ainda não foi apresentado, está sendo discutido no âmbito nacional. Com relação às ferrovias, a gente tem uma malha ferroviária extensa, mas pouco utilizada, subutilizada. Pouco utilizada e outra coisa, a manutenção péssima, né? A manutenção ruim. Existe a ferrovia, né, João? A Transcerrados no sul do estado, que o objetivo é escoar a produção para Pernambuco, mas ainda não existe. Inclusive, os comandantes, até delegado pelo próprio presidente Lula, os comandantes desse trecho entre Canto Buriti e Porto Pecém, são os governadores do Piauí e do Ceará. Isso, existe a expectativa para essa região. E quanto aos parques ambientais, a gente tem o Parque do Delta do Parnaíba, né, um grande parque. Temos vários parques pelo Piauí. Então, essas 3 áreas foram tratadas durante essas reuniões que ocorreram ontem em Brasília, do governador Rafael Fonteles. Interessante, Douglas, só para complementar as informações do Tássio, é que são 3 áreas que lidam diretamente com o desenvolvimento econômico, né? Afinal de contas, quando a gente fala de ferrovia, a gente está falando de transporte e aí é um vetor essencial para desenvolver qualquer estado. O governador Rafael Fonteles já deixou claro que não abre mão do Porto de Luiz Correia, né? É um assunto que voltou à tona nos últimos dias. Já teve até autorização para poder fazer. E ele quer que em dezembro, de alguma forma, já comece a funcionar, já comece a receber embarcações. Então, falar em ferrovias, falar em transporte, se fala, obviamente, automaticamente em crescimento econômico, em geração de renda. Quando você fala aí da questão da irrigação, nem precisa explanar muito sobre o potencial agrícola que o Piauí tem, e aí nem só dos grandes investimentos, nem só os grandes produtores, é preciso lembrar também da própria agricultura familiar. Uma política de irrigação, ela atende em cheio às demandas, né, desse segmento, que coloca a comida na mesa dos pequenos agricultores, que movimenta a economia dos municípios e que muitas vezes o que falta é uma assistência técnica, né? Um olhar mais atento do governo. Se o governo conseguir dar esse olhar para esses pequenos produtores, é uma área também que movimenta e que melhora a vida das pessoas. E por fim, a questão ambiental, no parque ambiental, a gente sabe que é uma agenda, né, da sociedade, a questão do crescimento, do desenvolvimento sustentável. E o Brasil, pelo menos espera-se que no governo Lula, essa agenda seja tratada dentro de uma capacidade de diálogo maior, em busca também de investimentos internacionais. Então são 3 assuntos que não são qualquer assunto,
São 3 pautas, são 3 agendas que o governador demonstra que vai priorizar, e todas elas com uma sensibilidade econômica muito grande. Olha, nós vamos sair de Teresina e vamos agora a Canto do Buriti. Na sessão de ontem, na Câmara Municipal, esse vídeo circulou nas redes sociais. Volta lá, por favor, do começo, o vereador, né, Edivaldo Borges, lá do município de Canto do Buriti, chama as professoras de cachorras. Esse vídeo está circulando na internet. Ele chamou as professoras de cachorras durante a sessão, e você vai acompanhar agora o vídeo, onde ele faz essa afirmação. Veja aí. Nós temos poder para isso. Nós temos poder para isso. Só agora. Nós temos poder para isso. Então, presidente, faz favor. Faz favor. Quando vocês quiserem latir, você tem que ficar calado quando a pessoa se casa na palavra. Por favor, não, mas foi vamos deixar terminar a sessão. Não, então, vamos parar. Eu vou deixar cada um vamos se comportar. Todo mundo vamos deixar terminar a sessão. O presidente está mandando era encerrar a transmissão da sessão, era? No final. Porque ele falou assim: pare de latir. O único bicho que late é cachorro. Eu conheço, não, tá? Você conhece outro, não? Não, conheço. Eu não conheço. E tanto é que na hora que ele fala, as professoras reagem, né? Falam em cachorro. Olha, o que é que se pode dizer diante do comportamento de um parlamentar, João? Que diz algo como o que esse vereador disse. Por mais que ele discorde, por mais que seja uma situação tensa, é uma falta de respeito completa. É uma evidente quebra de decoro parlamentar. Decoro parlamentar, exatamente. Claro. Se desrespeita ali cidadãos que estão participando da discussão. É claro que provavelmente se tratava ali de uma plenária, uma pauta, né? Exato. Delas, então, das professoras. Provavelmente não era o momento das professoras se manifestarem, mesmo assim o parlamentar precisa ter equilíbrio, inclusive psicológico, para lidar com esse tipo de situação. Fico perguntando como é que o vereador desse ele faz uma campanha. Pois é, o agente público ele tem que estar preparado e ter estar bem atento ali à liturgia do cargo, claro, né? E principalmente ao respeito aos demais cidadãos. Então, é uma evidente quebra de decoro parlamentar, que a gente espera que tenha uma resposta, uma punição, se for caso de cassação, que seja cassado, se for caso de um afastamento, de uma advertência, enfim, que as medidas sejam tomadas, porque obviamente todo cidadão merece respeito, principalmente aqueles que querem participar do debate público e que estão ali acompanhando o trabalho dos parlamentares. Além de tudo, um desrespeito à própria figura, não só dos professores, mas principalmente das mulheres que estavam ali presentes, pelo menos nas imagens que a gente observou, ali, só vi professoras, 90% ou quase todos. As todas eram mulheres ali, não tinha um homem, só e aí mulheres, quando você entra nessa esfera do desrespeito, você perde totalmente a razão, você perde totalmente ali as condições de manter um nível de debate que gere benefícios para a população. Se há discordâncias na pauta, no assunto, que essas discordâncias sejam tratadas com argumentos, jamais com desrespeito. Então, é lamentar, repudiar
e esperar que punições sejam aplicadas, inclusive para que a mesa da Câmara tenha também as condições de montar ali um processo para punir o parlamentar que claramente cometeu ali uma evidente quebra de decoro. No momento é possível identificar, Douglas, rapidinho, outros parlamentares sorrindo da situação também estão errados, viu? Estão errados também. Precisam ser... O parlamentar está ali sorrindo, ele está concordando exatamente, com o que disse ali o colega do parlamento, né? Não é momento para que, diante de um desrespeito como esse, você fique sorrindo. Aliás, eu fico aqui questionando o seguinte, cadê a manifestação dos outros vereadores? Porque os outros vereadores disseram para o vereador Vossa Excelência tem que ter respeito, não é? Com as pessoas que vêm a esta casa para acompanhar as sessões, embora seja uma intervenção inapropriada, no horário que não era para ser, mas que o senhor faça uma ressalva, mas uma ressalva com educação. Afinal de contas, ali a população representada, Tássio. E a Câmara de Canto do Buriti deve dar uma resposta, porque foi muito grave. A nossa repórter no Portal Dia, Maria Clara Estrela, Douglas, conversou com vereadores e a pauta em questão aí era uma fiscalização que a Câmara, o Legislativo, passaria a fazer nas escolas, e os professores, as professoras e os professores questionavam o porquê dessa fiscalização não ter ocorrido antes, e em meio a essa discussão surgiu essa muito infeliz afirmação e fala deste vereador. E é mais triste ainda, Douglas, porque nós estamos falando de professores, né? Professores que cuidam da educação de crianças e adultos, principalmente crianças, de vereadores e talvez do filho do próprio vereador ou de um neto, são alunos dessas professoras, né? Então ele está destratando aquelas que levam conhecimento, que levam educação para os seus próprios filhos, né? Para os filhos do município. Agora pela fala dele ali, eu não entendi direito, né? Porque o áudio não estava tão bom, mas pela a fala dele ali, ele tem um tom meio autoritário, né? Pela fala. Nós temos o poder, tem poder de quê, rapaz? Vem nem vereador, nem presidente da República, tem poder de nada. O poder emana do povo. E pelo povo tem que ser exercido, é o que diz. E que esse povo, as professoras... E o povo esse aí que estava lá, a população. E o povo de Canto de Buriti, lembre disso ano que vem, porque vai ter eleição para eleição que vem. Agora, a Câmara tem que tomar uma posição, vou dizer aqui, sob pena deste ato do vereador contaminar os outros parlamentares. Porque o corporativismo, ou seja, a proteção dos iguais, quando eu digo iguais, eu estou falando de outros vereadores, tem limite. Tem limite. Você vê que a Câmara Federal, quando eu vi que o negócio do Daniel Silveira fedeu, meteram a faca, cortaram na própria carne. A Flor de Lis, cortaram na própria carne. Tem vários casos. Entendeu? Então é preciso ter... Olha, hoje o nível de tolerância para esse tipo de atitude está muito, sabe? E foi-se o tempo, né, Douglas? Com uma coisa dessa, ficaria escondida. Agora com a rede social, com a internet... Não, uma coisa dessa lá em Canto do Buriti, Tássio, quando vier chegar em Teresina, 2, 3 dias depois, muita gente dizia que era mentira. Você tem prova? Não tem prova, só estava lá, só vi e tal, aquela coisa, ninguém gravou e tal. Bom, vamos acompanhar também esse caso. Muito obrigado, então, ao Tássio Cruz e ao João Magalhães pela participação. Amanhã a gente volta com mais jornal, o Dia News, aqui pela o Dia TV. Só lembrando, hein? Amanhã a partir das 6 tem comando geral, Eliezer Rodrigues, toda a equipe na FM O Dia, de 6 às 7, e de 7 às 8 na FM O Dia e na O Dia TV. E logo após, dando sequência ao jornalismo da FM O Dia, 42 anos, completou agora a primeira FM de Teresina, o jornal O Dia no Ar, comigo e toda a equipe de jornalismo do Sistema O Dia de Comunicação. Uma boa tarde a todos, até amanhã.